Olá pessoal, eu sou o Laudemir e na videoaula de hoje eu vou explicar como listar os arquivos de uma pasta dentro do Excel. Então eu tenho uma pasta aqui onde eu tenho vários arquivos e eu quero listar todos eles lá dentro do Excel, pegar o nome de todos. Então eu venho aqui, eu copio o endereço, Ctrl C aqui no endereço e eu volto no meu Excel. Em uma célula qualquer eu colo esse endereço ou o caminho desses arquivos. Aqui no final eu coloco outra barra invertida, asterisco, ponto e a extensão que eu quero. Por exemplo, se for um arquivo do Excel, XLSM ou XLSX, qualquer um dos dois. Então, ele vai listar só os arquivos com essa extensão. Se eu quiser listar todos, então eu insiro aqui outro asterisco e eu pressiono um Enter. Feito isso, seleciono a célula, aqui na guia Fórmulas, definir nome. Então eu vou definir um nome, que eu vou colocar, por exemplo, teste. E aqui no final, ele já está com o caminho, já está com a célula aqui que eu marquei. Então eu vou colocar antes dela aqui, arquivos, no plural, arquivos, e eu abro parênteses, e eu fecho aqui no final. E eu pressiono um OK. Pronto, feito isso, eu vou utilizar a fórmula índice aqui para listar eles. Então eu utilizo aqui, faço igual, acento, índice, com acentação, vai ser o nome aqui, então teste. Então já aparece aqui para mim selecionar o nome que eu dei lá para a célula, então teste. E qual é o índice do arquivo. Então aqui eu coloco ponto e vírgula, qual o índice. Se eu inserir 1, por exemplo, ele vai listar somente o arquivo com o índice 1, o primeiro arquivo, em ordem alfabética. Então eu vou fazer o seguinte, existe uma fórmula que faz a contagem das linhas, e eu posso utilizar ela para fazer essa contagem, para mim não precisar alterar em todas as linhas 1, 2, 3, 4. Então eu vou fazer o seguinte, vou utilizar aqui a fórmula lim, eu abro e fecho o parênteses aqui. O que faz? Ele pega exatamente o número da linha em que está a fórmula, em que eu estou digitando aqui. Então aqui no caso, eu estou digitando na linha 3, meu linha aqui seria 3. Então ele começa a contar a partir do terceiro arquivo. Então eu não quero isso, eu quero a partir do primeiro. Então diminuo 2, faço menos 2 aqui. Então aqui ele vai listar os arquivos que estão lá na pasta. Se eu quiser somente algumas extensões aqui, eu posso ver aqui que estão todos, a .x, eu tenho XLSM, eu tenho TXT. Então eu posso escolher aqui também o tipo de arquivo que eu quero. Por exemplo, quero TXT. Pronto, só TXT. Os outros ele dá um erro porque não tem mais TXT, só tem um. Então para não dar esse erro, eu posso fazer o seguinte ainda. Tem uma fórmula que reconhece o erro. Então se ocorrer um erro nessa fórmula, ele vai deixar vazio. Então símbolo de vazio aqui, ó, duas aspas. E eu fecho o parênteses. Pronto, basta eu copiar para os outros. Então aqui, se for erro, ele deixa vazio, senão TXT. Da mesma forma, eu posso selecionar aqui somente XLSM, XLSX. Vou colocar aqui XLSX. Então listou só o que for extensão aí do Excel. Então uma aula simples aí, a gente não utiliza muito isso, mas caso alguém precise, então é interessante saber. Então um abraço a todos e até a próxima videoaula.